Hoje ela está com um entrevistado lá que vai conversar com a gente. Rosiane, você nos ouve? Ouço sim, Tereza. Boa noite para você, para todos os ouvintes da Rádio Difusora. Rosiane, conta pra gente, você hoje está no segundo dia aí, né, do acampamento, acompanhando toda a programação e nesse momento você está com um entrevistado que vai conversar aqui no Giro de Notícias, é o Ian Evanovic, é isso? Isso, Ian Evanovic, que do PCdoB, ele está em Brasília, trabalha aqui para a educação, no governo federal, mas também é alguém que manja muito de política da esquerda, do campo da esquerda, e ele está aqui para ajudar a gente a entender as últimas movimentações. Eu vou fazer um resumo rápido dos dias de hoje, foi super intenso. Você sabe, eu estou aqui pela Rádio Band News Difusora e pela Rádio Difusora do Amazonas, fazendo uma cobertura do 20º acampamento Terra Livre, que é um encontro anual com indígenas de todo o Brasil. Hoje, Tereza, houve uma marcha até o Congresso Nacional com mais de 6 mil indígenas e gerou imagens muito bonitas e emocionantes. Eles foram lá apresentar as pautas deles e cobrar o Congresso Nacional, que, na opinião deles, está legislando contra seus direitos e contra as suas vidas. Um reclame, a gente entrou ao vivo na Band News agora há pouco, a gente ouviu a APIAN, a Articulação dos Povos Indígenas do Amazonas, a Mariazinha Baré e outras lideranças indígenas. Então eles colocaram como reclame que naquela recepção, em outros momentos, há uma ausência total da bancada do Estado do Amazonas. Isso é ruim, porque a bancada do Estado do Amazonas também é eleita com os votos do Estado do Amazonas, os votos indígenas. Bom, e aí tem uma pauta política que a gente não pode abandonar, por isso que eu estou aqui no Giro de Notícias com vocês. Bom, hoje a Anny Moura, que é secretária nacional do PT, pré-candidata à Prefeitura de Manaus, se manifestou sobre toda uma movimentação que houve no PT, acusando a Anny de estar ali colocando acusações também contra o presidente Lula, contra a presidenta do PT, a Gleisi Hoffmann, de violência política de gênero, porque colocaram na prateleira a pré-candidatura do Marcelo Ramos. Ela acha que a dela já estava há mais tempo e gostaria de ter sido recebida da mesma maneira. Eu não sei se você tem aí na ponta da programação um áudio que a Anny mandou para a gente, para esse posicionamento dela, fazendo novos esclarecimentos sobre essas questões internas do PT. Tenho sim, Rosiane, vamos ouvir. E nada disso tem a ver com ataque ao presidente Lula, ao presidente Gleisi. Eu falei ontem com ela, falei hoje, tenho falado com ministros, isso não tem nada a ver. Todo mundo está sabendo, está acompanhando, e eles respeitam o meu direito em ser pré-candidata e principalmente em questionar o processo todo, como ele se deu antes da chegada do Marcelo. E agora querem que eu me desculpe, querem que eu fique achando que eu estou fazendo algum ataque. Não, nada disso. Eu só estou colocando às claras e para todo mundo saber o que eu vivi internamente na disputa da violência política de gênero, que isso acontece em muitos partidos. Isso não é privilégio do PT. Pois não, Rosiane, pode continuar. Já ouvimos o áudio aqui da Anny Moura. Ouvi sim o áudio, já tinha ouvido também antes, vocês acompanharam a fala da Anny Moura. Essa discussão interna do PT aqui do Estado do Amazonas sobre a retirada dessas candidaturas e o reclame da Anny, dizendo que ela sofre violência política de gênero por parte dos membros do PT, isso não é uma novidade pra gente, viu? A novidade é que saiu uma matéria na Folha de São Paulo essa semana e os membros do PT aqui no Amazonas fizeram uma interpretação de que a Anny estava acusando o presidente Lula e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, de cometer essa violência contra ela. E ela emitiu uma longa nota hoje de 7 páginas, então ela reproduziu novamente e justificou o porquê ela considera que é uma violência política de gênero, especialmente por parte de membros do PT, homens e mulheres, no entendimento dela. Portanto, ela também ela reforça essa plataforma que penso eu, na minha interpretação, um contexto, né, dessa pré-candidatura dela, mas que antecipa pra gente os momentos futuros, pelo que a gente está percebendo, pelo movimento, pelas tendências de retirada dessa candidatura dela, para que seja colocada em prática a decisão claramente nacional. Porque quando Marcelo Ramos se filia ao PT a convite do Lula, né, e aí na presença da Gleisi Hoffmann, isso significa que é uma vontade nacional do partido
que essa esquerda se apresente de uma outra maneira aqui, e a gente já repetiu em outras colunas que era necessário. Agora eu vou puxar o Ian para essa polêmica e ouvir a opinião dele sobre essa questão rapidamente aqui, Ian. O que você pensa sobre essa confusão do PT e esse momento da esquerda, a entrada do Marcelo? O PCdoB tem um pré-candidato também, o Heron. Você acha que está convergindo? Eu acho até que pela primeira vez tão rápido para um candidato. Olha, primeiro, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Quero cumprimentar aqui vocês que estão conduzindo essa entrevista. Primeiro, a Anne merece todo o nosso respeito. A Anne tem meu respeito porque ela é de uma geração que luta para fazer política no Amazonas. Ser jovem, representar uma renovação qualitativa e estar no Amazonas não é tarefa fácil. Vocês veem que quando se pensa em renovação no Amazonas, essa renovação vem sempre do filho de alguém ou do parente de alguém. Renovar politicamente no Amazonas, a partir das ideias, a partir da sala de aula, a partir da universidade, dos movimentos de mulheres, do movimento indígena, é sempre uma tarefa muito difícil. E por isso que a Anne conta com todo o meu respeito. Agora, eu acho que o esforço principal que o campo do presidente Lula Amazonas tem que fazer é pela busca da unidade. E quando eu falo do campo do presidente Lula, eu não estou falando da federação ou dos partidos tradicionalmente de esquerda. Eu estou falando de unir a base do presidente Lula em uma candidatura no estado do Amazonas. Eu estou falando em ter a rede, em ter o PSOL, mas estou falando em ter uma solidariedade. Eu estou falando em construir, de fato, uma candidatura competitiva. Manaus não tem nada de cidade bolsonarista. Manaus é uma cidade rebelde, valente e que já conferiu votações importantes para os setores populares e progressistas. O presidente Lula sempre ganhou no estado do Amazonas. E Manaus está nessa etapa de recuperação. Manaus foi muito violentada pelas fake news e eu acho que os esforços, tanto de comunicação, mas também de realização do governo Lula, eles vão demonstrando também que a população ela está suscetível a esse diálogo. Portanto, eu acho que esse é o esforço principal, unir todo o campo do presidente Lula em torno de uma candidatura. Olha aí, Tereza, a dica pra gente na fala do Ian e outras falas da esquerda também. O maior desafio é tirar o carimbo do ex-presidente Bolsonaro da cidade de Manaus. E a gente está acompanhando essa movimentação para ver se esse esforço da esquerda e todas as suas divergências, todos os seus conflitos internos vão conseguir chegar nesse objetivo. Eu queria registrar rapidamente também nesse campo da movimentação política. Você lembra que ontem a gente estava falando do Republicanos, que tinha fechado o prazo de filiação partidária no campo do Roberto Cidade e começou a namorar com o grupo do Davi Almeida, né? A gente tem percebido essa movimentação. O Roberto Cidade teve uma reunião hoje com chapas, né? As formações, os nomes que estão formando chapas nesse campo e no entorno dele, dos partidos republicanos, não estava presente. Esse é um dado importante para a gente observar. E aí teve mais uma movimentação dentro desse campo do Roberto Cidade, porque no fechamento dessas filiações, o PSB, que é um partido do campo progressista, um partido de esquerda também, ele está no entorno do Wilson Lima em função da presença, por exemplo, do Serafim Corrêa como secretário de Estado do Wilson Lima. Na semana passada, a gente tratou na coluna de política na Band News Difusora de uma reunião do Marcelo Ramos com o presidente do PSB, o Carlos Siqueira. Ele até colocou isso nas redes sociais. Pois bem, uma semana depois, quem reúne com Carlos Siqueira? O governador Wilson Lima, está nas redes sociais dos dois, eu já vi hoje. O Wilson Lima sentou para conversar com o presidente do PSB. Então, você vê que do fechamento da janela partidária até o dia 5 de agosto, que a gente chama aqui, é o período das pernadas. Eu falo assim, eles falam que é o período das conversas, né, dos entendimentos, e é verdade mesmo. O fechamento é só lá no dia 5 de agosto. Só para trazer mais uma informação, eu soube que os vereadores do PSB estão chegando aqui em Brasília, acho que por esse horário ou mais tarde, porque amanhã também vão reunir com o presidente do PSB, o Carlos Siqueira. Claro que eles devem ter um entendimento de que campo é mais favorável para eles nessa disputa eleitoral. E não vamos esquecer que o Roberto Cidade, nessa construção da base dele, no fechamento da filiação partidária, ele se empenhou em fortalecer as chapas de todos esses partidos que estão no entorno dele. Então, por isso que eu interpreto que é um período também de possíveis pernadas. Mas a gente tem que acompanhar cada movimento para trazer, e cada movimento desse eu vou trazer aqui para vocês também.